Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, paroquianos aqui da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, nós aqui nos encontramos, pedindo a Deus que ilumine e abençoe a todos nós. 3 de outubro de 2022, nessa segunda-feira, pedindo que Deus abençoe a todos nós e, acima de tudo, ilumine o nosso coração. E o evangelho dessa segunda-feira, desse dia 3, é tirado de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso o sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo, vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-a ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciando essa semana, atentos ao Evangelho de Jesus, nos encontramos aí com essa passagem que acabamos de ouvir. O que nós temos? Uma questão de um homem que já tem uma certa intenção. O Evangelho começa dizendo: um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade. Talvez eu queria começar hoje com esses momentos da vida em que alguém sabe, mas deseja colocar a gente em dificuldade. Volta e meia a gente encontra isso, né? A gente encontra gente que chega perto da gente, é da igreja, e pergunta para colocar a gente em dificuldade o que eu acho sobre isso. E a pessoa sabe o que a igreja diz, sabe o que a lei da igreja diz, sabe o que os mandamentos dizem, viu? Mas querendo colocar a gente em dificuldade, pergunta o que eu acho sobre essa questão. Viu? Então nós temos às vezes momentos da vida que é assim. Alguém entendido da lei pergunta a Jesus, viu? O que é? Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Essa pessoa, ela é entendida de religião, ela é um mestre da lei, das regras, conhece perfeitamente, e ela quer saber o que ela tem que fazer para receber como herança, viu, a vida eterna, viu? A vida eterna. Ela acha que a vida eterna é uma herança que a gente tem direito, viu? Que é um direito que a gente tem. Ela pensa, na sua arrogância de doutor, mestre da lei, de que a vida eterna é uma herança, e eu quero saber o que eu faço para receber esta herança, viu, que eu tenho direito, como se fosse um direito meu chegar à salvação. Viu?
E aí Jesus, falando com um homem, Jesus lhe disse: o que está escrito na lei, já que você é um mestre da lei? Começa um diálogo assim, muito interessante. Nós temos um homem mal intencionado que quer colocar Jesus em dificuldade. Ele pergunta a Jesus: o que eu faço para receber como herança a vida eterna? Jesus não responde, mas diz para ele, viu, o que a lei diz. O que a lei diz, viu? O que está escrito na lei. E ainda mais, como que você lê? Não é o que está escrito, como que você lê? Essa coisa é muito perspicaz, porque uma coisa é aquilo que está escrito, outra coisa é como eu leio, né? Nós temos essa dificuldade no mundo de hoje. A gente não consegue ler o que está escrito. Eu preciso, às vezes, perguntar, como que a gente lê? Eu escrevo alguma coisa na paróquia, dou uma informação, e alguém me pergunta sobre isso. E a gente responde: leia o que está escrito. Porque, às vezes, o modo de ler da pessoa, ela lê só o que quer. Então, tem um evento na cidade, num domingo, e aí a missa vai ser no cemitério, 7h30 da manhã, por exemplo, e a missa aqui é 8, a gente comunica, a pessoa: olha, a missa no próximo domingo será no cemitério às 7h30, e não às 8 na igreja. E alguém me pergunta: por que o senhor mudou o horário da missa? Então, quer dizer, a pessoa não leu o que está escrito, ela só leu o que mudou o negócio, assim, né? Então, a gente responde: como que a senhora lê? Viu o que está escrito e como que a senhora lê? E aí prossegue a conversa com Jesus. Depois que Jesus pergunta como lês, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele responde na referência do amor. É o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a ti mesmo. Então ele responde, pergunta o que eu devo fazer para receber a vida eterna como herança, como se fosse um direito meu. Eu tenho direito à vida eterna, só preciso fazer algumas coisinhas para receber essa herança. E herança é sempre uma coisa que eu recebo depois que a família morre, que o pai morre, o dono da herança. Quer dizer, considerar que o céu é uma herança significa que Deus tem que morrer para me receber essa lógica, receber esse céu. Então ele responde sobre o mandamento do amor. Pergunta: o que fazer, Jesus? O que está escrito? Ele responde do mandamento do amor. Viu? E aí Jesus diz: tu respondestes corretamente, faz isso e viverás. Jesus não disse que ele vai ter herança, vida eterna. Jesus mudou o assunto. Faça isso e viverás. Faça isso e viverás. Esse diálogo com Jesus, tenso e difícil com esse homem, viu, que é um homem, uma autoridade religiosa, um mestre da lei, alguém que conhece profundamente a Sagrada Escritura, viu, é tenso e difícil, e Jesus vai conduzindo o diálogo. Jesus não diz que ele vai ter a vida eterna como herança. Ele só diz, olha, se você amar a Deus desse modo e amar o próximo como a ti mesmo, faça isso e viverás. As respostas de Jesus são muito curtas e diretas. Jesus não gosta desse tipo de conversa. Ele nunca gostou desse tipo de conversa. Como é que eu garanto a salvação, a vida eterna? A questão de Jesus é sempre como é que nós estamos aqui. Como é que nós estamos aqui? E aí prosseguimos. E aí ele, porém, para justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus responde com uma parábola do bom samaritano. Essa parábola do bom samaritano, que é própria de Lucas, ela é muito interessante, porque ela trata de situações muito delicadas. Nós temos um homem que sai de Jerusalém para Jericó, cai na mão de assaltantes, e os caras são violentíssimos. Eles pegam tudo que ele tem, o espancam e o deixam quase morto. Então era perigoso viajar realmente na época, era perigoso sair da cidade, era perigoso estradas, era um mundo que as estradas eram muito perigosas, cheias de ladrões, assaltantes, então viajar pelas estradas era sempre algo perigoso. Então nós temos um homem aí, que sai, é pego pelos ladrões, ele é espancado, rouba tudo que ele tem e deixa quase morto. Vem dois religiosos, um sacerdote e um levita, são homens religiosos, que têm responsabilidade religiosa. Eles vêm e seguem por outro caminho, todos os dois.
vê o homem quase morrendo na beira do caminho e segue por outro caminho. Vem um samaritano que é odiado pelos judeus, um samaritano que era odiado pelo povo, e esse samaritano tem compaixão daquele homem que está jogado. E ele o ajuda, ele o trata, coloca no seu animal, leva para uma pensão, paga, garante a vida dele. Ele devolve a vida para aquele homem, sabendo que aquele homem, como judeu, o odiava por ele ser samaritano. Então o próximo pode ser aquele que me dá a vida quando eu estou morrendo. E o próximo pode ser aquele que eu preciso dar a vida quando ele está morrendo. Então o próximo é aquele que dá a vida. O samaritano deu a vida para quem está morrendo. E o próximo de quem está morrendo é aquele que deu vida para ele que estava morrendo. Então o próximo, eu gosto muito dessa definição, o próximo é aquele que me dá vida quando eu estou morrendo, ou aquele que eu dou vida quando ele está morrendo. Esse é o próximo. E Jesus pergunta, e aí, na sua opinião, qual que é o próximo? O cara não diz que é o samaritano, ele diz que é aquele que usou de misericórdia. Aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus termina o diálogo. Então vai e faça o mesmo. A primeira pergunta é, o que eu faço para receber como herança a vida eterna? Jesus diz, diante dos mandamentos, faça isso e viverás. Quando entra na questão do próximo, ele responde, vai e faz a mesma coisa. Você quer saber quem é o próximo? Vai e dê vida a quem está morrendo. Você é uma autoridade, você é um mestre da lei. Não vive aí querendo colocar os outros na saia justa, querendo complicar a vida dos outros, interessado na vida eterna e criando confusão. Alguém que quer prejudicar Jesus está querendo saber como ter a herança da vida eterna. Essas dificuldades da vida, elas sempre estão presentes no nosso meio. Por isso peçamos a Deus que a gente possa ser o próximo de alguém e que alguém seja o nosso próximo todas as vezes que a gente estiver perdendo a vida. Um abraço e até mais.